Muito bem, gente, olha só, o Ministério da Fazenda preparou um plano B após recuar da taxação da Shopee e da Shein. O primeiro foco está na Receita Federal. O governo vai discutir meios para dar uma apertada na fiscalização e impedir que essas empresas burlem as regras de tributação nacional. A Fazenda detectou que as empresas de comércio eletrônico repassem as encomendas de maneira fracionada para não pagar o imposto de importação. Para acabar com essa manobra, a Fazenda anunciou o fim da isenção de $50 válida para o envio de encomendas entre pessoas físicas, mas teve que voltar atrás após a estratégia de comunicação desastrada que envolveu até a primeira-dama Janja. A outra aposta da Fazenda passa por uma solução negociada. O Ministério deve realizar algumas reuniões com os representantes das empresas para convencê-las a se estabelecer no país e assim seguir as mesmas regras das varejistas nacionais. Eu não sei, nós estamos com 3 liberais no sofá, meu querido Felipe Campos. Mas aí você pode ter, assim, tons de liberalismo, sim, né? Sim. Lembra daqueles 50 tons de cinza? É maravilhoso. Aqui nós temos 3 tons de liberalismo, podemos dizer assim. Mas eu, nessa história toda, eu não sei vocês, mas eu resumiria o seguinte: ou taxa todo mundo, ou não taxa ninguém. Essa é a solução dessa história, porque o que acontece hoje? Na hora que você vai lá e seleciona uma empresa para taxar e a outra você não taxa, você está sim criando uma desigualdade na competição, ou não? O problema é que taxa você já tem demais aqui, né? Então beleza. O caminho é o inverso. Isenta todo mundo. É isso que você defende? Também. Isenta todo mundo? Não, vamos tirar? São 2 pontos, né? Expliquem a visão de vocês. A minha é essa. São 2 pontos. Em relação à taxação especificamente das encomendas abaixo de $50, isso tem um respaldo em lei, que a lei, na verdade, originalmente fala $100, não faz distinção entre pessoa física e pessoa jurídica. A própria Receita Federal estabeleceu essas regras que são questionadas na Justiça. Ok. Se você tem uma desconfiança que um país está enviando encomendas que são de origem de pessoa jurídica através de pessoas físicas, a Receita Federal, com todo o seu poderio, a sua inteligência, precisa acionar o grande parceiro do governo Lula, a China, Xi Jinping, que o Lula se orgulha de ter uma relação próxima, e fazer um esforço conjunto para detectar quem está tentando fraudar e de que forma, quais são os nomes que estão sendo utilizados lá para poder enviar e fazer uma ação de fiscalização em cima deste tipo de encomenda. O que a gente está vendo ali ser anunciado é que a Receita Federal vai usar esta justificativa para subir a arrecadação do governo fiscalizando todo mundo. Ou seja, a sua encomenda, que não tem nada a ver com a China, que não tem nada a ver com essa história, vai ficar presa numa fiscalização sem data para ser liberada. Quando você chegar de viagem internacional com a sua mala, vai ficar numa fila, vai perder a sua conexão, porque a Receita Federal vai querer somar tudo que você está trazendo. Esse é o símbolo do atraso. E aí você tem as grandes varejistas brasileiras que, ao invés de atuarem com toda a sua força, porque são grandes empregadores, são importantes para a economia brasileira, e eles forçarem a mão para que as regras aqui permitam que eles sejam competitivos o suficiente para concorrer com as empresas chinesas, para que a gente tenha menos peso da legislação trabalhista, que a gente tenha menos imposto em cima dessas empresas. Não, vamos taxar o outro, para a gente ficar aqui num país cada vez mais fechado, para que a população brasileira tenha cada vez menos acesso ao que o mundo está consumindo e a gente vive esse mundo do atraso que é o Brasil. Mas, Beraldo, dentro daquelas 2 possibilidades que eu mostrei para vocês, qual você escolhe? A de isentar todo mundo, seria isso? Não existe um país que isenta todo mundo. A atividade do varejo, ela é muito importante. Então você precisa criar uma regra para que quem atua no varejo, quem produz aqui esse tipo de produto que é vendido através das redes de varejo, que isso tenha uma estrutura tributária que permita que aquele produto seja competitivo. Não, porque hoje, eu vou ser sincero, eu discordo desse raciocínio, porque os caras entraram no Brasil de uma forma explosiva, e aí beleza, você não tem o que falar em relação a isso, mas eles quebram quem é daqui.
o governo tem que fazer alguma coisa. Eu posso trazer aumentar a competitividade que está aqui. Até o próprio Paulo Guedes queria fazer isso, entendeu? E não fez porque não conseguiu politicamente. Paulo Guedes e o Haddad estão na mesma sintonia nesse tema. E eu acho que eles estão certos, tá? Acho que eles estão certos. Porque eu acho, se você pensar no varejista, sei lá, entra uma Shine Mas o por povo aqui. Já não paga imposto demais, cara. Não, tem outras formas. Mas nesse caso, o povo vai ser prejudicado, porque essas empresas que estão aqui, elas vão falir. Por isso elas precisam ser mais competitivas. Elas precisam ter um ambiente de produção mais atraente para elas. Na economia, vocês estão passando pano para chinês. Não é isso. Não, e um ponto é que na economia tem sempre o que se vê e aquilo que não se vê. Então, o efeito mais visível, então, sei lá, se uma empresa fecha, isso chama nossa atenção, é sempre uma tragédia, desemprego, ninguém gosta disso. Mas, ao mesmo tempo, um fenômeno econômico que pode causar um efeito negativo também traz efeitos positivos. Ou seja, se isso está acontecendo, pessoas estão adquirindo produtos de forma mais barata. Isso significa, na economia, um aumento de produtividade, que é você conseguir um bem gastando menos por ele. Então, isso é um aumento de produtividade e a receita para a prosperidade é aumentar a produtividade. Isso é fundamental. Agora, um ponto que você trouxe que eu acho muito importante da gente discutir é essa questão da isonomia. De fato, numa economia liberal justa, nós temos isonomia para todos. Só que o Brasil está muito longe desse cenário e não é apenas por conta da questão da importação. Porque quando a gente olha o sistema tributário brasileiro, que é o mais complexo do mundo, é um nó, foi cada um puxando para tentar pagar um pouco menos, tentando jogar a conta para o outro, e o sistema deu um nó. O sistema tributário brasileiro não funciona. E por quê? Porque ele tem regras diferentes para tudo, para todo mundo. Exatamente. É a legislação tributária mais complexa do mundo. E é interessante a gente ressaltar que quantos pequenos empreendedores não são beneficiados por esse preço barato? Eles compram da China por um preço barato e revendem aqui no Brasil. As grandes cadeias de vendas vão ser prejudicadas, mas o pequeno empreendedor está sendo beneficiado. O consumidor está sendo beneficiado porque ele está tendo a oportunidade de escolher aquilo que ele consome. E eu não duvido que o governo vá realmente enrijecer a fiscalização, porque se tem uma coisa que o governo faz bem é cobrar imposto. Saúde não tem qualidade, educação não tem qualidade, segurança não tem qualidade. Agora, cobrar imposto, nisso o governo não falha. E não se enganem, o governo Lula não vai parar apenas aumentando a fiscalização. Essa é apenas a desculpa porque eles tiveram que recuar. O governo Lula precisa aumentar a arrecadação de forma considerável, porque o projeto de governo dele é um projeto que prevê gastos. E se ele prevê gastos, ele precisa tirar o dinheiro de algum lugar. Então se preparem, porque ele prometeu picanha, mas ele vai trazer mais imposto. Vocês acham, Fê, que quando essas empresas chinesas... Aliás, quando não? Esse recurso que elas estão ganhando, esse capital que elas estão montando de acordo com o consumismo brasileiro, está indo para onde? Olha, você sabe que, na verdade, Beraldo, essa semana o Tomé Abduch esteve aqui e a gente entrou justamente nessa discussão. Eu acho também que o empresariado brasileiro teria que parar de olhar com um olhar maior, porque às vezes você entra numa loja e você vai pagar numa camiseta R$300, né? E olha que eu sou mais conservador e sou muito a favor do empresariado, né? Mas às vezes você tirar essa possibilidade também e ele não se tornar competitivo ou se debruçar somente em cima de uma história, eu acho que coloca ele num patamar de um discurso muito infalido, cara. Não, mas aí, Felipe, tem o seguinte, se você olhar mercado americano, ultra consumista, são 300 milhões de consumidores, muito diferente do Brasil. Você vai ver que ali a isenção são $800 e quando é taxado é 3%, 5%, 10%. Isso tem um efeito no sistema de consumo norte-americano? Tem, porque aí as indústrias norte-americanas passaram a usar países como a própria China, Vietnã e outros para fazer produtos que são feitos de forma mais eficiente e mais barata. E nos Estados Unidos eles aprimoraram a indústria para aquilo que é eficiente fazer lá. No Brasil, a gente fica criando essas barreiras protecionistas, o país não avança. Não é porque a gente tem um tipo de indústria, um tipo de setor que atende minimamente o consumo brasileiro
que a gente não pode olhar além disso. Exato. Nós temos a importância, sim, das redes varejistas, elas vão continuar existindo, isso é muito importante, sim, mas elas poderiam ter feito parcerias, elas poderiam ter criado uma dinâmica melhor e a gente aqui pudesse cobrar do governo, olha, vamos tratar de coisa grande, vamos tratar de outras coisas. Eu discordo completamente de vocês, por uma razão. Deixa eu explicar pra vocês o meu ponto de vista. Você vende camiseta? Hã? Você vende camiseta agora. Olha, posso vender, querido. Chinesa não? Aqui é capitalismo. É da Fazer Shein? uma articulação. É da Shein, não. O meu ponto é o seguinte. Vocês aqui estão olhando um problema endêmico no Brasil, certo? Há um câncer no Brasil. Vocês concordam comigo? Como que chama esse câncer? Sistema tributário brasileiro. E a visão de vocês é uma visão muito correta para mexer como um todo. Não para mexer pontualmente. É isso que eu estou divergindo de vocês. Vocês estão querendo olhar para essa situação e aplicar a visão de vocês de um todo nesse lugar específico aqui. Dá errado. Mas, Paulo, com o não sistema acho que dá tributário do jeito que nós temos, vocês olharem só para essa micro situação, tá errado. A gente tem que pegar a visão de vocês e transformar o sistema como um todo. Mas precisa Aí eu começar tô em de algum lugar. acordo. Mas não vai Tem que começar ter. por Isso ali. foi super polêmico. Não vai. A reforma tributária precisa ser aprovada. Depois que a reforma tributária for Precisamos aprovada, a gente ter um campo melhor, um mapa melhor em relação ao sistema tributário brasileiro, aí dá pra gente falar, tá pô, faltando mas o que pra você ser falou- aprovado? isso aqui não pode rolar. Agora, o que eu proposta. discordo de vocês é que vocês querem pegar essa situação e falar assim, aqui tem que ter liberalismo. A gente tem que colocar liberalismo só aqui. Não. Tá errado. tem que isso. colocar em tudo, mas esse é o tema do momento. Essa questão foi um gancho para a gente trazer o debate. E o debate nós precisamos de uma abertura geral da economia brasileira, que tem muito a ver, o Beraldo estava explicando muito bem a situação nos Estados Unidos, porque é uma integração da sua economia com as cadeias globais de valor, ou seja, você não faz tudo no seu país, você faz no seu país aquilo que você faz de melhor. Exato. Mas para isso você precisa estar integrado com o mundo, para que cada lugar faça o que faz de melhor, e aí isso gera riqueza e E prosperidade tem outro para todo ponto que mundo. você levantou, é a questão de, o nosso dinheiro está indo para onde? Eles estão vendendo aqui no Brasil e estão levando dinheiro para fora. Essa é uma velha falácia, que é a falácia do ganha-perde. Mas na economia é tudo no ganha-ganha. Se o consumidor ele está comprando um produto estrangeiro, ele está sendo beneficiado com esse bem de consumo e o recurso financeiro está indo para fora. Então é assim que as coisas funcionam. E como os companheiros aqui disseram... Companheiro, não. Companheiros, homenageando... Mas como eles mesmos disseram, é verdade. Cada país se especializa naquilo que faz de melhor. É assim que funciona a economia. Não adianta o Brasil querer abraçar o mundo. E é por isso que eu me oponho muito ao discurso desenvolvimentista de pessoas como Ciro Gomes, por exemplo, que dizem, o Brasil tem que produzir celulares. Mas se a gente não produz celular com eficiência, não vai adiantar. Vamos especializar o Brasil naquilo que a gente faz de melhor. O nosso agronegócio a gente faz de melhor, então vamos especializar nisso. Focar naquilo que faz de melhor e nas relações de troca a gente se beneficia. O Brasil está tão isolado do mundo que a gente nem sabe dizer o que faz de melhor. Vocês estão promovendo uma sacanagem com quem é do Brasil. Eu acho. Essa história da defendendo o consumidor. Essa história da Shein é uma sacanagem para as nossas empresas. Eu tenho certeza que os consumidores não querem deixar de comprar o produtinho da Shein, o produtinho da Shopee. Quer vir pro Brasil, vamos isentar todo mundo ou vamos taxar todo mundo? Eu tratar você diferente do que eu trato as minhas empresas, tá errado. Peraí, Paulo. Eu sou Tim Paulo Guedes e Haddad. Paulo, mas tem um ponto. As varejistas todas têm problemas tributários. A gente teve um caso da Americanas, uma das maiores varejistas brasileiras, se não a maior, que foi, assim, um escândalo. Então, assim, não tem santinho. Tá todo mundo defendendo o seu.